meu nome é Gisele. Bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, a qual nós abordaremos um tema respectivo e abrangente a todas as áreas da saúde, principalmente a área do personal trainer, onde nós estaremos monitorando aí um pouco de perto uma nova tecnologia, a qual a educação física vem aproveitando aí. O nosso professor Matheus, ele vai estar falando um pouquinho, e desde já eu agradeço a sua participação, a sua total atenção a esse convite, Matheus, e é muito importante ter pessoas como você contribuindo para o aumento do nosso conhecimento, da nossa experiência. Então, a palavra é sua e a satisfação será nossa. Fique à vontade, Matheus. Oi, Gi, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você nesse dia, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência com eletroestimulação. E antes de começar, preciso agradecer, né? Preciso agradecer a você, ao Salesiano, onde eu sou formado, né? Você foi a minha orientadora de monografia, né? De TCC. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu sou muito grato a tudo que você me proporcionou, né, nessa parte da formação, e também o Salesiano, porque foi aí que eu descobri que eu realmente gostava de educação física e que isso seria o meu ganha-pão. E eu não pretendo mudar. A gente sabe que muita gente começa com dúvida da faculdade, né? Eu lembro até hoje, a gente começou a turma em 140 alunos, terminamos em 60, se eu não me engano, 64. Então muita gente ficou pelo caminho só aí. Eu quero falar um pouquinho hoje de tudo o que eu estou vivendo, né? Principalmente nesses últimos 2 anos e 6 meses, que é o tempo que eu estou trabalhando com a eletroestimulação, que eu já conheço a eletroestimulação desde 2019, mas eu só via porque eu via algumas coisas pela internet. Eu nunca tive a curiosidade de poder pesquisar mais sobre o tema, né? E confesso que em 2019 eu achava que era só um choquinho para reabilitação, que não poderia fazer tanta diferença na minha vida. E hoje, depois de 2 anos e meio trabalhando, né, sou sócio fundador do Estúdio Volt aqui de São José do Rio Preto. O fundador e quem teve toda essa iniciativa foi o Leandro, meu sócio, que ele sim foi apresentado a eletroestimulação, teve curiosidade muito mais rápido do que eu, foi pesquisar e foi ver o quanto a eletroestimulação ela pode ajudar e potencializar principalmente os nossos alunos e clientes, o resultado físico e, para nós, como profissionais de educação física, os nossos resultados financeiros. Então, a eletroestimulação ela ajuda nessas duas esferas, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui também alguns vídeos de treinos meus, treinos de uma aluna que ela não é uma atleta profissional, mas ela compete muito no circuito de beach tênis aqui da região de São José do Rio Preto, e ela está fazendo alguns circuitos fora também. Então, ela treina comigo tanto no treinamento convencional, que eu sou especialista em treinamento de alta intensidade, musculação, e também na eletroestimulação. Então, eu uso a eletroestimulação para potencializar tudo que eu faço com ela dentro da academia. Então, a gente está tendo ótimos resultados fantásticos. Mas antes de eu falar tudo isso, eu preciso contar um pouquinho da história de como a gente começou aqui, porque, assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma visão de que nós sabemos periodizar, nós sabemos montar treino, nós sabemos cuidar dos nossos alunos, nós conseguimos entregar o resultado que nós queremos e que nós imaginamos. E não é assim. A faculdade nos dá uma base muito grande, só que a prática do dia a dia é manter a conexão com os nossos professores para tirar dúvida, para sempre estar conversando e estar entendendo o que o mundo acadêmico e o mercado de trabalho estão oferecendo de novo, para que você consiga colocar isso no seu trabalho, né? Então, eu me formei na turma de 2009, comecei a atuar como personal trainer literalmente em 2013. Até então eu dava aulas em escolas, tinha um personalzinho outro,
dava, dava aula em tudo que aparecia, né? Fui preparador físico da minha cidade por 1 ano e meio, do time que jogava a quarta divisão do Campeonato Paulista. Fiz de tudo um pouco no que se pode dizer a respeito da área de educação física, o que me oferecia aqui. Mas a partir de 2013 eu tomei a decisão de trabalhar só como personal trainer. E aí eu entrei para a Corpore, né, que é uma academia bem conceituada aqui de Rio Preto e do Noroeste Paulista. E aí em 2019 eu me desliguei, a minha história na Corpore chegou ao fim, porque foi aí que eu conheci a eletroestimulação e que eu entendi que era uma nova oportunidade de negócio e uma nova oportunidade de entregar mais resultado para os meus clientes, né? Então, desde 2019, metade de 2019 eu venho estudando. Em 2020, janeiro de 2020, para ser mais exato, 1º de fevereiro de 2020, a gente inaugurou a nossa unidade aqui na região nobre de São José do Rio Preto, na região sul aqui, né? Nós temos 3 unidades físicas, mas nós já somos em 9 sócios, que a gente criou um modelo de negócio, onde todo mundo é sócio, né? É um quadro societário, onde eu, Leandro e o meu outro sócio ali somos os sócios majoritários e os outros são nossos sócios. Só que a gente entendeu que a nossa grande dor como personal era não ter muita escala, porque você vai chegar no nível de clientes de 20, 22, 25 clientes. Mas você para por aí, né? Porque você é um ser humano, você não consegue potencializar mais isso. Então você precisa ter uma ramificação maior. Então, quando a pessoa se torna nossa sócia, ela também tem a oportunidade, quando ela atingir algumas metas, de se tornar sócia numa próxima unidade que a gente vai abrir. Então, por isso que hoje nós temos 9 sócios e 3 unidades físicas, onde em uma unidade nós temos 5 treinadores, na outra unidade nós temos 3, temos 2, estamos indo para o terceiro. Se Deus iluminar, o ano que vem a gente vai colocar mais uns 4 lá, porque é uma região bem nobre, bem grande daqui também. E numa região que tem um nicho mais específico, nós temos uma unidade física e um treinador apenas. Mas enfim, eu contei tudo isso porque eu preciso exemplificar que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com um monte de ideias. Então a gente tem que experimentar tudo, mas em algum momento a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. E a partir do momento que a gente decide o que a gente vai fazer isso muito bem feito. Matheus, você teve alguma dificuldade, no caso, quando você iniciou esse contato, Matheus? Sim, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você teve alguma dificuldade assim que você iniciou o seu contato com a eletroestimulação? Qual a maior dificuldade? Quem que te deu essa oportunidade? Que eu não sei se eu não peguei essa parte. Você poderia passar para a gente? A minha maior dificuldade foi eu realmente entender que eu não era mais professor de sala, que eu não estava atuando mais como professor de musculação, que eu estava assim tentando entender, porque assim, a eletroestimulação nada mais é que uma corrente elétrica despolarizada que gera uma contração muscular involuntária. A grande sacada da eletroestimulação é que você tem estímulos elétricos tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica do movimento. Então, o grande desafio que eu tive, e eu demorei pelo menos uns 4 meses para conseguir virar essa minha chave, era entender que em apenas 20 minutos eu conseguia entregar o mesmo resultado de contração muscular e de fadiga muscular que eu precisaria, teoricamente, de 60 minutos de musculação. Por que isso? Porque com a eletroestimulação é o treinador, é o professor, é o personal que gera todos os estímulos elétricos de maior intensidade no treino. Então, como aqui a gente criou uma metodologia onde nós associamos o movimento com a corrente elétrica e, eventualmente, uma sobrecarga, nós temos esse estímulo. Então, por exemplo, se o meu cliente vai fazer uma rosca direta, eu posso usar só um par de bolinha de tênis ou uma bolinha de fisioterapia para que ele aperte. Só o apertar já vai ter uma contração muscular e ele vai fazer a flexão, a extensão. No treinamento convencional, ele teria o estímulo elétrico produzido pelo sistema nervoso central só na fase excêntrica, correto?
Sim. Aí na fase concêntrica é onde a musculatura relaxa, a membrana se despolariza para que tenha um novo impulso, certo? Um novo estímulo, perdão. Na eletroestimulação, eu quero que o meu aluno continue fazendo flexão e extensão, só que sou eu que estou gerando todo o impulso elétrico. Então, a gente chama de tempo on e tempo off. O tempo on é o tempo que eu estou gerando corrente elétrica nesse músculo. E o tempo off é o tempo que eu tirei a corrente elétrica para que o corpo tenha despolarização e repolarização de membrana. Então, durante o tempo on, eu estou tendo extensão e flexão, fase concêntrica e fase excêntrica, e está chegando o estímulo elétrico. Então, eu tenho uma potencialização da contração muscular. E isso nós testamos todos os dias, nós estamos começando alguns grupos de estudo, mas o primeiro resultado que a gente tem dentro do nosso negócio é a pessoa sentir a melhora, isso só, 4 treinos no mês. Ela sente uma melhora significativa no tônus muscular. Então, uma pessoa sedentária, que nunca treinou, nunca teve tônus, nunca sentiu o braço dela um pouquinho mais rígido, com 4 treinos no mês, bem direcionados e bem feitos, ela sente. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês, Gi, uma tela de um treino da minha aluna, que ela faz essa parte de preparação física para beach tênis comigo. Sim. Beach tênis que está em alta, né? Ainda Isso, está em beach tênis alta. que está em alta, exatamente. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar. Aqui, olha só. Aqui a gente está começando um treinamento específico. Você está conseguindo ver? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Não vai dar para aumentar, mas... É assim mesmo. Olha só. Tá ótimo. Ela está com... Esse é o BioJack. A nossa máquina, existem várias marcas, né, de máquinas de eletroestimulação. Essa aqui é da Emotion, uma marca espanhola. Agora eu estou treinando com ela um pouco de mobilidade, eu estou aquecendo a musculatura dela. Sim. Aqui, ó, aqui sou eu treinando, você pode perceber, eu só tenho um par de bolinha de tênis e olha como o meu movimento está limitado. Essa é a corrente elétrica chegando durante o exercício. Ó. Uma rosca direta. Onde eu tenho, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica, a contração muscular. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A eletroestimulação potencializa tanto... Tá me vendo, Gi? Sim. É que a sua imagem sumiu para mim aqui, mas não tem problema. É que a gente consegue potencializar tanto resultados físicos quanto resultados financeiros. Físicos para os nossos alunos, porque uma pessoa que tem aversão à academia, não tem paciência de ficar na academia 1 hora, ela vai se encantar pela eletroestimulação, que ela vai ter resultados que ela nunca teve na vida. Agora também o contrário, uma pessoa que ama a musculação, ela vai fazer eletroestimulação para potencializar os resultados da musculação no treino dela. Porque na eletroestimulação, vocês viram que, se eu quiser, eu não tenho impacto articular e nem impacto tendinoso, porque eu não trabalho com sobrecargas. A sobrecarga é gerada diretamente pela corrente elétrica. Então eu consigo preservar e eu consigo levar a vida do meu atleta com mais segurança e melhoro muito mais a performance dele. Que eu consigo ativar fibras de contração lenta, fibras de contração rápida, numa velocidade muito maior e com uma intensidade muito maior também. Então, assim, a eletroestimulação, eu posso dizer para você, eu tive, depois que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar como personal trainer, eu tive 2 grandes viradas na minha vida profissional. A primeira grande virada foi sair de José Bonifácio, de onde eu sou, vir para São José do Rio Preto e não dar mais aula de tudo que eu podia, não pegar tudo, trabalhar só como personal. A segunda grande foi quando eu saí do treinador de sala, né, do personal trainer de 1 hora de treino, para o treinador de eletroestimulação, dono de um negócio, que atende, hoje a minha grade de clientes, eu tenho ativos 49 clientes. Isso, se a gente for converter para o mundo da musculação, é impossível. Né?
a um ticket médio de R$ 230. Então, aqui em Rio Preto, a média da hora-aula está entre R$ 50 e R$ 90 a hora-aula. Hoje, a minha hora como treinador de eletroestimulação vale 230. Então, quer dizer, eu praticamente tripliquei o valor dos meus ganhos atendendo uma pessoa a cada 30 minutos. Então, assim, a eletroestimulação, ela veio para ficar. É uma tecnologia que ainda, apesar de aqui no interior ela ser um pouco nova para a gente, né? Porque ela chegou em São José do Rio Preto a partir da nossa metodologia, que é o Estúdio Volt, há 3 anos, né? Porque o Leandro, meu sócio, ele começou 6 meses antes. Só que no Brasil, a eletroestimulação já está ativa desde 2012. E no mundo, ela já existe como melhora de performance desde 1956, que já é utilizado esse tipo de tecnologia e ela veio se Antigamente era a aperfeiçoando. corrente russa. A corrente russa é a mãe da eletroestimulação, né? Eu cheguei a Tudo fazer corrente russa em alguns artigos de pesquisas científicas na fisioterapia e para a isso. evolução do salto, da pliometria. E eu achava bem bacana mesmo. Então, Efeitos da corrente própria pelos eletrodos. sim. E aqui a gente consegue, tanto é que agora, né, a nomenclatura mudou em 2015, né? Que a gente chama eletroestimulação de corpo integrado, porque a gente estimula o corpo todo. E ainda associado ao movimento, as pequenas sobrecargas que a gente vai colocando, isso potencializa demais o treino. E a tecnologia ela veio para ficar, né, Gi? O profissional hoje que não se atenta Sim. a todas as evoluções tecnológicas, eu não falo isso com nenhuma incerteza, eu falo com toda certeza. Ele vai ser excluído do mercado de trabalho logo, logo. Ou, se essa pessoa quer ter ótimos ganhos financeiros, se ele não estiver antenado às novas tecnologias, ele não vai conseguir atingir isso. Então, a eletroestimulação, ela nos ajuda e nos ajuda demais, né? Tanto é que, assim, Legal. nós temos vários protocolos. Treinos para emagrecimento, treinos para melhora de performance. E, assim, 2 grandes nichos que a gente atinge com muita maestria aqui. É o nicho de pessoas com dores crônicas, doenças autoimunes. Nós temos uma grade enorme de pessoas que têm doença autoimune, que não consegue ir para academia, porque não consegue pegar pesos muito altos, né? Não consegue trabalhar com sobrecarga, e aí vai para a eletroestimulação e tem ganhos fantásticos. Idosos, né? Pessoas sarcopênicas. Então a gente tem, assim, ótimos resultados. A eletroestimulação, Eu ela... acredito que eu só não tô te... agora eu tô Voltou? te vendo. É que está caindo um Sim. pouquinho a sua transmissão. Estava caindo um pouquinho. Então, Gi, é isso. Qual parte que você perdeu? Você falou que você Não, perdeu uma dava parte? para ouvir todas as partes que você estava passando. Inclusive, você estava falando do mercado de trabalho, a qual o personal, né, Isso. ele precisa estar ligado na parte atual, que no caso seria a tecnologia, e o Matheus, passa com o seu conhecimento, né, já que você está dentro da área aí, o quanto assim você trabalharia, no caso aí você fala da estimulação muscular, e aí a gente fala assim, você tem alguma coisa para mostrar para a gente em questão de, olha, que nem ali você fez um modo preparatório, né? Porque exigência assim, no caso de uma pessoa de terceira idade, e aí ela faria toda aquela ativação, toda com a projeção da tecnologia, com a estimulação para agachar, levantar, subir, saltar. Passa um pouquinho dessa parte na terceira idade para a gente, que eu acredito que é uma coisa que vai ligar bastante muito o que hoje o público que atende personal é maior parte voltado para essa terceira idade. Uhum. A terceira idade, assim, o idoso, ele já é sarcopênico por conta, né, dos processos de envelhecimento, tanto Sim. mulheres quanto homens. Então,
o que a gente faz aqui? O nosso protocolo para trabalhar com sarcopenia, seja ela de idosos ou de pessoas mais jovens, é sempre criar primeiro uma base muscular, trabalhando exercícios de ativação, exercícios de propriocepção, sempre aliados com as correntes. Então a gente sempre começa os treinos com uma corrente metabólica, para ativar o corpo, ativar o metabolismo, e depois a gente passa por um treino. Vamos pensar num treino de um idoso que nunca treinou. Então a gente tem um homem de 70 anos que nunca foi para academia, só gostava de caminhar, porque ele achava que só a caminhada ia ajudar ele. Então, ao longo de toda a vida dele, ele nunca teve um ganho exponencial de massa muscular. Chegou na fase idosa, né, na terceira idade, ele já teve a perda por conta da sarcopenia, por conta dos seus 70 anos, declínio hormonal e tudo mais. Então a gente vai começar primeiro com uma base para que ele entenda o que é movimento. Então ele vai aprender a se movimentar. Ele vai aprender a agachar. Qual é o agachamento que a gente usa? É o simples. É o sentar e levantar de uma cadeira. Só que o sentar e levantar de uma cadeira, se fosse na musculação convencional, você teria um passo a passo, né? Primeiro ele ia aprender a se apoiar, a levantar sozinho e a sentar sozinho bem devagar. Para depois você começar com uma sobrecarga pequena e aí aumentando essa sobrecarga, para que depois de 3, 4, 5, 6 meses, ele estivesse fazendo um agachamento com 5 quilos, o que para um idoso é uma vitória. Na eletroestimulação, no primeiro treino eu já começo com uma corrente metabólica para acordar essa musculatura, para ativar essa musculatura. E já entro com uma corrente de hipertrofia, sem precisar fazer com que ele pegue grandes... Ele não pega carga nenhuma. Ele só vai pegar a bolinha para ficar apertado, para que tenha contração, para que ele entenda que ele precisa deixar o corpo rígido, e vai sentar e levantar de uma cadeira. Só que só isso, fazendo só esse pequeno movimento, com a corrente de força que a gente utiliza, ele já consegue, no primeiro mês, fazer um agachamento com 3 quilos sozinho. Ele já ganha força. Então, eu já tenho um ganho de força exponencial com ele em apenas 30 dias, se ele treinar comigo 2 vezes por semana. Porque aí a gente já parte para a maneira ideal de trabalho. A maneira ideal para que uma pessoa treine com você eletroestimulação são 2 vezes por semana. Porque você consegue... Né? Exatamente. Porque você consegue entregar. Hoje, nós temos clientes que treinam com a gente 1 vez por semana, 2 vezes por semana e 3 vezes por semana. Quem treina com a gente 1 vez por semana são 2 públicos. O público 1 é aquele público que já treina, gosta da musculação, gosta do ferro e também gosta da parte psicológica que a musculação te entrega, que é ficar 1 hora dentro do ambiente com um monte de gente. Então tem todo aquele network, a pessoa conversa, se socializa, né? Sim. Porque a gente sabe que um treino de musculação não vai durar 1 hora, né? Um treino de musculação bem feito vai durar 30, 35, 40 minutos. Então, você tem essa parte. E aí essa pessoa que faz musculação, ele treina com a gente 1 vez por semana, porque 1 vez por semana eu vou trabalhar o corpo todo dele, sem precisar ficar dividindo os períodos de trabalho, e eu vou conseguir criar uma base muscular para que ele não tenha que trabalhar com sobrecargas muito elevadas. Então eu já começo a dar uma base muscular para ele muito boa. E a gente também tem as pessoas de 1 vez por semana que só querem qualidade de vida. Que ela quer sentir que, putz, eu vou fazer eletroestimulação 1 vez por semana, porque eu não aguento ir para academia 1 hora. Eu não vou ficar fazendo, indo para a eletroestimulação 2 vezes também, porque eu fico dolorido, porque a dor da eletroestimulação é uma dor muscular diferente da dor muscular que a academia gera. É uma dor muscular um pouco mais aguda, um pouco mais pontual. Você sente mais ela quando você alonga as suas fibras musculares. Não é aquela dor da musculação que você toca, você sente, você tem aquela dificuldade de mobilidade. Então, essa pessoa vem treinar 1 vez por semana e aí ela vai fazer uma caminhada, vai pedalar, só que ela vai treinar 1 vez por semana só. Agora, os melhores resultados que nós temos são com pessoas que treinam de 2 a 3 vezes por semana com a gente. Quem treina 3 vezes por semana com a gente, se gostar muito de musculação, é para passar de musculação 1 vez. O resto do trabalho é só cardiovascular. Ô, Matheus, e como que vocês fazem para orientar a amplitude de movimento, no caso aí? Vocês cobram amplitude de movimento também, ou não dá para fazer amplitude de movimento por causa da contração?
que às vezes está elevada, no caso, que é um contexto, né? A gente sabe que quando a contração está muito elevada, a amplitude de movimento é a hora que vai doer mais. Como é que vocês trabalham essa parte de amplitude? Então, a eletroestimulação, ela acontece o contrário. O meu maior ponto de contração muscular, ou o meu maior ponto de recebimento dessa corrente elétrica é na fase de extensão. Então, eu cobro muito amplitude, porque ele precisa ter essa amplitude de movimento. Então, eu consigo uma amplitude perfeita com uma contração muito alta. Porque assim, ó, se a gente for colocar na musculação, para que você tenha uma grande amplitude, você não tem uma grande carga, certo? Ah, sim. Na eletroestimulação eu não preciso. Eu só preciso ter amplitude para que a corrente faça todo o trabalho dela. Então eu consigo trabalhar. O que a gente não exige do nosso cliente, que ele saiba fazer um treino com muita amplitude. Eu já tenho um alto recrutamento, eu já tenho uma alta intensidade muscular, uma alta intensidade de contração muscular. Então eu tenho um tempo mais hábil a ensinar para ele o quanto ele tem que estender mais o músculo que ele vai ser trabalhado. Entendi. Já que nós estamos aqui, aproveitando do seu conhecimento aí nessa área, Matheus, em relação, por exemplo, teve paciente, vocês chamam de aluno e paciente também, né? Então tem alunos e A gente chama pacientes. de cliente, né? A gente não remete muito a paciente, porque paciente remete reabilitação, né? Mas é E a porque gente a trabalha pergunta é com exatamente, treinamentos. a pergunta que eu vou fazer é exatamente isso. Por exemplo, um cliente, então, chega para você com uma tendinite no ombro, por exemplo, e o trabalho com ele é diferenciado ou tem alguma coisa assim, não, é o trabalho normal, porque não, a gente só não vai trabalhar com a amplitude para não inflamar mais, no caso do tendão, que estaria inflamado no ombro, ou como que você se agregam aí a essa prescrição aí para uma pessoa que tem alguma Gi, patologia? tudo depende, porque assim, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando chega uma pessoa, um cliente, para fazer esse trabalho de reabilitação, a gente tem a nossa fisioterapeuta, ela avalia primeiro, e aí ela entra em contato com o médico que fez a indicação, né? Para a gente saber, aí o cliente vem com os exames, a gente analisa tudo como tá. Por exemplo, se ele estiver numa fase aguda, eu vou direcionar mais pela recomendação da fisioterapeuta. O que ela acha que a gente tem que fazer nessa fase aguda de dor. Porque se a fase está aguda, se ele vai trabalhar com carga ou sem carga, ele não vai fazer uma amplitude muito grande porque ele não consegue. Ele está com toda aquela cápsula articular inflamada, né? E os tendões também. Então a gente vai entender primeiro qual é o nível de dor dele. Em cima do nível de dor que ele tem, nós vamos direcionar qual a melhor abordagem para ser feita dentro da nossa metodologia. Se ele tiver uma boa condição, depois de uma avaliação bem feita, a gente faz toda uma anamnese. E na anamnese, nós avaliamos que ele tem uma boa condição de amplitude articular, nós vamos trabalhar com a amplitude que ele consegue sem dor, porque a gente trabalha sempre em volta da dor, nunca na pessoa com dor. Porque assim, mesmo a eletroestimulação não tendo impacto articular ou tendinoso, eu tenho contração muscular. Sim. Essa contração muscular, se ele estiver numa fase aguda, vai infligir dor para ele, porque o corpo já está tendo que se recuperar daquela inflamação. Eu vou gerar uma contração muscular, que são micro-rupturas musculares. Então, também vai ter uma dor ali. Então, eu vou acentuar ainda mais a fase aguda de dor dele. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente sempre vai trabalhar em torno da dor. Se ele tiver uma boa amplitude, sem dor, conseguir fazer todos os movimentos previamente estabelecidos pela física e por nós, a gente já tem todo um método direcionado para trabalhar com ele, sim. Então a gente vai trabalhar em cima do que ele consegue fazer e o que o corpo dele está pronto para responder. Que bacana. Essa parte era uma dúvida que tinha surgido. Já a hora que você começou a falar, eu pensei, poxa, será que a pessoa com no caso, uma tendinite, né, que é uma das coisas que mais incomodam as pessoas, e também você já teve algum paciente
que vem para você do pós-reabilitação para o fortalecimento, no caso? Para o Um fortalecimento e para a pós-cirúrgico? volta à atividade, sim. Isso. Ó, eu tô com dois casos agora. Eu tenho um aluno que é advogado, está com uma tendinite crônica no manguito. Então, eu converso com o fisioterapeuta, porque assim, ele passou pela nossa fisio para a gente ver os exames, mas ele tem o próprio fisioterapeuta. Então, a gente está em contato direto. Ele teve uma melhora só, ele estava com amplitude zero no ombro. Zero. Ele já está tendo em. Ele está com. Completou agora a quarta semana de trabalho. Ele já está com 30% de amplitude. Então, ele já está conseguindo. Ele já está conseguindo sustentar a carga que ele faz na fisioterapia, né? Porque lá ele trabalha com eletroestimulação, mas com a corrente russa, que é para reabilitação. Então lá ele trabalha com uma sobrecargazinha sem os impulsos elétricos, né? Com a sobrecarga convencional. Então ele já consegue sustentar um peso de 3 quilos. Isso para ele já é uma vitória, porque ele já não estava conseguindo nada. O manguito é um dos que mais a pessoa sofre, né? Com manguito. Exatamente. Porque a gente movimenta o ombro a todo momento, né? E às vezes um movimento simples, que é pegar a mochila do filho no banco de trás do carro, exatamente, acaba inflamando o tendão do ombro e a pessoa fica, né, praticamente 4 semanas sem ação. E eu tô com uma cliente também que ela tá com uma lesão no colateral medial. Não precisou de cirurgia, mas graças a toda a força muscular que ela tem, no tombo que ela teve, a musculatura dela preservou os tendões dela para que não se rompessem. Então ela só teve uma pequena inflamação tendinosa, não teve ruptura de fibra tendinosa, não teve nenhuma lesão no menisco, só teve uma pequena inflamação no cisto de Baker, mas isso já era esperado por conta da tração feita na queda. Mas, se não fosse a força muscular que ela tem em quadríceps, bíceps femoral, né, toda a musculatura que envolve o joelho, ela teria fatalmente rompido o colateral medial dela e estaria indo para uma cirurgia hoje. E ela faz eletroestimulação comigo uma vez por semana e faz musculação comigo uma vez por semana. E o resto dos treinos dela são treinos de spinning, ela joga beach tênis também, mas é só para recreação, é só para lazer. Mas a gente está numa fase muito boa. Ela não estava dobrando, ela não conseguia fazer uma flexão de 45 graus com o joelho. Hoje ela já está conseguindo fletir 45, não está fletindo 90 ainda, porque a lesão tem 2 semanas e meia. É recente. Ô, Matheus, eu acho que você já sabe, né, que eu, na minha graduação, eu fiz uma pesquisa com cadeirantes, né? Inclusive foi a implantação desse trabalho lá dentro da Clínica de Educação Física, através da fisioterapia. E você já pegou algum cadeirante, já trabalhou com a estimulação dele na parte periférica, porque é uma contração através do eletrodo, né? Então, no caso, seria uma evolução para eles também. Talvez você não tenha trabalhado, mas vai ficar aí a dica, né? Hoje, cadeirante, eu especificamente não trabalhei. Mas a sogra do meu sócio, ela é cadeirante, ela teve poliomielite. Ela teve polio, né? E ela só se locomove através de cadeira de rodas. Ele trabalha eletroestimulação com ela. Ela teve, assim, resultados de tonacidade muscular fantásticos. Então ela não consegue não treinar mais. Só que, apesar de, na nossa grade de clientes, a gente não ter nenhum cadeirante, nós trabalhamos com pessoas acidentadas, né? E a gente faz o trabalho com um menino aqui em São José do Rio Preto que há 4 anos atrás ele sofreu um acidente muito grave. Ele era triatleta e ele tinha acabado de sair da corrida dele e estava pedalando. Aqui em São José do Rio Preto tem uma região aqui que chama região dos Damas, né, que são condomínios, o nome dos condomínios é Dama, e lá eles têm uma parte muito boa de circuito oval, e os ciclistas daqui de Rio Preto que fazem triatlo fazem os trabalhos de velocidade lá. E esse menino estava fazendo, e infelizmente ele acabou colidindo com um caminhão que estava parado. Nossa. E esse caminhão carregava madeira. E uma dessas madeiras entrou em um dos olhos dele. E acabou atingindo o cérebro.
ele perdeu um pouco de massa cefálica, Tragédia. só que ele está vivo, afetou muito a parte motor, ele anda com dificuldade, só que ele não conseguia fazer trabalhos de força, né? Porque o lado, se eu não estiver enganado, o lado esquerdo dele ficou muito prejudicado. E ele começou a fazer um trabalho com a gente para ganhar força muscular e para ganhar mais motricidade, porque faltava força, como ele não tinha força, ele não conseguia força motriz para se locomover. E assim, eu não consigo colocar o vídeo dele aqui agora porque eu só tenho no Instagram. Mas fica a dica aqui, se vocês quiserem procurar, o nosso Instagram é Estúdio Volt São José do Rio Preto e ele é o Jonifer. Ele Depois eu vou tem deixar abaixo nas considerações, eu passo. Ah, tá. Obrigado, Gi. E assim, ele já está com a gente há um ano. O que esse menino evoluiu em um ano, ele não evoluiu em 3 anos fazendo reabilitação da maneira convencional. Então, assim, ele teve. Eu não posso nem falar muito porque eu choro, mas ele teve uma evolução que é fantástica, porque praticamente ninguém acreditava que ele fosse ter a força que ele tem hoje. Então, é um caso que, além da parte fisiológica, Papai do Céu colocou a gente no caminho dele para que ele pudesse, né, voltar. Fora os outros cases que a gente tem, né, de pessoas com nossa, que doença difícil que é essa aí, mas é espondilite anquilosante. Eu tenho 4 clientes que têm essa doença autoimune. Elas não conseguiam ir para a academia com regularidade porque faziam um treino com sobrecarga, ficava muito dolorida, porque as articulações assim não aguentam. É igual o paciente com fibromialgia, né? Fibromialgia, a gente tem uma grade assim também muito grande, porque a pessoa também não consegue E o trabalhar com treino é curto, sobrecarga. né? O treino é curto, então assim, ela consegue, ó, para você ter uma ideia, clientes que a gente tem com fibromialgia, no primeiro treino, elas falam que a noite posterior de sono delas foi fantástica. Poxa, que bom. Então assim, elas têm muito problema para dormir, né? Porque dói muito o corpo, então tem que ir se Isso é uma adaptando. representatividade de vantagens da eletroestimulação, no caso, né? Sim. É importantíssimo isso para o profissional de educação física, porque nós, lá na frente, vamos pegar uma bagagem muito ampla, né, de pessoas com problemas de coluna, devido à Sim. tecnologia. As crianças hoje, elas ficam Postura. realmente muito arqueadas, com cifose, né, os problemas lombares. Fora aí, eu tenho avaliado bastante criança, a parte de joelho, né, então eles ficam praticamente o tempo todo sentados de mau jeito no celular. Uhum. Não só eles, mas também vem vindo várias pessoas adultas também que têm essa intimidade com o celular, fica muito tempo, passam horas. Sim. E essa é uma grande vantagem aí que você está demonstrando, por ser um programa que oferece uma contribuição aí de 2 vezes na semana, 20 minutos do seu dia, então é praticamente assim, mínima, né? Que você Sim. pode agregar valores importantíssimos para a saúde e qualidade de vida dessas pessoas. Muito. E assim, Gil, eu preciso também ressaltar aqui o porquê que a gente trabalha 20 minutos. Sim. A gente não trabalha 20 minutos porque a gente quer, né? É porque é o protocolo. Todos os estudos, desde os estudos de 1970 até os estudos de 2023, ainda corroboram que você trabalha apenas 20 minutos por conta da intensidade de contração da corrente. Como a intensidade ela é muito alta, a gente gera muito lixo químico por esse organismo, porque o corpo demora um tempo um pouquinho maior para entender o que está acontecendo, porque ele não está fazendo a contração voluntariamente, né? Somos nós que geramos a contração. Então, até ele entender todo esse mecanismo, ele demora um pouquinho. Então, ele vai liberando muita CPK, muito lixo químico. E a gente sabe que CPK, em altos níveis de concentração no organismo, ela vai se estocar nos rins, né? Porque é o rim que vai fazer todo esse filtro para poder excretar. Então, se você pega uma pessoa que nunca fez eletroestimulação e às vezes na ânsia de dar um treino muito bem, muito bom, para que a pessoa fique, nossa, tem que ficar dolorido para saber que treinou bem. E aí você gera um treino muito intenso, essa pessoa fica com muita dor muscular,
a gente pode gerar um problema nela que chama rapidomiólise. E assim, a gente tem níveis de rapidomiólise, né? Desde uma leve dor de cabeça, uma febre, até uma parada renal e uma falência renal. Só para deixar claro, porque às vezes pode ter alguém que não consegue acompanhar o CPK, é a creatina trifosfato, né? Isso. Fosfofrutoquinase. Isso. Só para o pessoal, às vezes, alguém do primeiro ano. Sim, a creatina fosfoquinase. Então, ela, em altas concentrações, ela é prejudicial, porque o corpo não vai conseguir absorver, não vai conseguir entender o que está acontecendo e vai jogando tudo para o filtro, que é o rim. Eles têm que filtrar, só que ele também não consegue filtrá-la muito rápido, porque não tem só isso, tem mais coisas que ele vai precisar, então ela vai se acumulando. E não é só a CPK, mas a CPK é um dos marcadores mais importantes. Aí tem toda uma série de outros fatores que vão colaborar para que ou essa pessoa entre em falência renal, ou ela entre em morte renal e até mesmo em morte final mesmo, né? Leva a pessoa a óbito. Então, assim, graças a Deus, nós nunca tivemos casos de rabdomiólise na nossa metodologia, mas na literatura, os casos mais graves de rabdomiólise aconteceram no Brasil. Existem 3 grandes casos que são descritos com mais ênfase, e eles aconteceram no Brasil por conta do clima, porque nós temos um clima muito tropical, muito seco. Então, as pessoas aqui também não se hidratam direito. Então, a hidratação ela é fundamental, tanto para o treinamento convencional, quanto para a eletroestimulação e para a vida, né? Nosso corpo é constituído de água. 70% dele é água. Então, a gente tem que se hidratar bem. Então, assim, a eletroestimulação, eu só vejo benefícios, mas como tudo na vida, ela tem um lado bom e tem o seu lado desafiador, que é esse. Então, quando você tem a metodologia, quando você sabe até onde você pode ir com o seu cliente, quando você estuda e você sabe o como fazer e o porquê fazer, você tem ótimos resultados e você entrega o melhor. Então, assim, a gente vê no mercado muitas pessoas que acham que é só comprar uma roupa de eletroestimulação e fazer de qualquer jeito. Ou, né, para fazer uma comparação, as pessoas acham que é sair da faculdade porque você treinou 10 anos da sua vida, fez uma faculdade de educação física, você sabe periodizar um treino de musculação. Também não sabe. Então você tem que ir se especializando, tem que ter uma metodologia que te direcione e te ensine a como fazer isso para que você possa sempre entregar o melhor para o seu cliente, né? Para os nossos clientes, para os nossos alunos. Então, se eu posso aqui colocar mais ênfase na eletroestimulação, é isso. Ela vai potencializar demais os resultados, desde que feita da maneira certa, pela pessoa certa. Matheus, para finalizar, você tem alguma foto aí que você postou que demonstre aí o equipamento mais perto funcionando ou não? Que eu tenha separado aqui, Gi. Deixa eu só dar uma olhada. Vai fechar um pouquinho a câmera aqui. Pode. Deixa eu só... Assim, tá me vendo? Tô. Enquanto você vai procurando aí, em torno de quanto que seria a mensalidade para uma pessoa que vai fazer uma vez na semana? A mensalidade mensal, né? No caso, sim, o valor mensal do trabalho. Hoje, quem treina com a gente uma vez por semana, que ele não se encaixa no nosso programa de... O valor cheio, ele paga R$560. 560 e 2 vezes na semana um pouquinho mais. Ele paga 900 e... Se eu não estou enganado, 940, 960 reais. R$960 por mês. Isso. Aí ele tem um pacote de 2 vezes 8 sessões ou 9 sessões? Na verdade, ele tem um pacote mensal, Gi. A gente não conta quantas sessões ele terá no mês. Ele paga o mês de trabalho. E marca 2 vezes na semana. Isso. Bacana. Então, aí, para o público aí da educação física, né, que tem essa vontade de conhecer o trabalho, o Matheus também, depois você divulga aí, Matheus, o Matheus também tem essa abertura para, como ele falou, das ramificações, né, para sócios, enfim. Então, ele também tem essa abertura aí, o pessoal que às vezes tem um interesse, está formando agora, fala assim, olha, eu quero saber mais, eu quero
montar uma clínica, um estúdio, ou uma academia para isso. Então, vocês vão ter esse conhecimento aí, né? Pelo menos ele passou para a gente aqui, a gente pôde observar que ele passou aquilo que realmente é trabalhado, ele não deixou tudo bem claro, né? Com as sessões, quais as pessoas que você pode alcançar, desde a pessoa que tem uma patologia, uma fibromialgia, são pessoas que têm dificuldades realmente, né? Enfim, ele deixou bem claro como trabalho, e aí você vê aquele público que você quer alcançar, e também se é um trabalho interessante, ao seu ver, para você estar procurando aí o Matheus também para pôr em prática isso aí, né, Matheus? Isso, ó, Gi, vou compartilhar a tela com você aqui. Tá. Essa aqui é uma imagem de como a nossa máquina funciona. Basicamente, é esse tablet aqui. Chegou a imagem aí para você? Sim. É esse tablet aqui, né? Esse tablet, ele parte para... Deixa eu pausar. Para essa pessoa, que é uma aluna minha, ela está vestindo o BioJack. Aqui embaixo, se vocês observarem, tem como se fosse uma pochetezinha, que é onde fica o MCI. É onde fica o MCI, que é ali que tem o nosso conversor, é onde ele recebe o estímulo que é gerado por aquele computador e espalha a corrente elétrica pela musculatura. Então a gente consegue atingir o corpo inteiro com intensidades de correntes diferentes. Dentro da metodologia que a gente ainda vem desenvolvendo, a gente desenvolveu um protocolo, mas graças a Deus a gente não para de estudar, então a gente está sempre desenvolvendo novos protocolos para atingir sempre pessoas diferentes. Hoje nós somos, como eu disse no começo, em 9 sócios. Nós temos uma grade de mais ou menos... A nossa meta é fechar o ano com 550 clientes. Nós temos hoje uma grade de 430 clientes ativos, né? Dividido entre 9 treinadores. Obviamente, tem treinador que tem mais, tem treinador que tem menos, porque a gente tem uma galera que está começando, então eles estão entendendo o mercado, estão passando pelos processos de treinamento. Mas é isso. A eletroestimulação ela veio para ficar. E além de ficar, ela consegue, isso eu preciso ressaltar, porque assim, ela potencializa ganhos físicos para os nossos alunos e ganhos financeiros para os profissionais. Tá? Então, assim, ela é fantástica. Eu só tenho que falar bem dela, né? Não consigo não falar alguma coisa diferente disso, Gi. Matheus, gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradeço em nome do Unisalesiano, né, um ex-aluno aí que esteve muito perto de mim, o meu padrinho de casamento também, está com um bebezinho novo ainda, de 1 aninho ainda, e se prontificou aí a demonstrar seus conhecimentos. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para os profissionais e também futuros profissionais da educação física. Muito obrigado, eu agradeço a sua presença, a sua participação e tudo que você passou para a gente aqui no dia de hoje. Gi, eu agradeço, muito obrigado, né, pelo convite para participar do 3º congresso, né, de tecnologia e inovação do Salesiano, que eu acho que é fantástico e tem que ter, porque a tecnologia ela faz parte da vida do profissional. A gente percebe que hoje a vida está cada vez mais dinâmica, cada vez mais rápida, e o profissional, né, o educador físico, o profissional de educação física, que sair da faculdade e não entender que ele tem que saber, pelo menos, o básico de tecnologia, é melhor ele procurar outra coisa para fazer, porque ele não vai conseguir se estabelecer no mercado de trabalho hoje. Muito obrigado mais uma vez, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, um pouquinho de tudo que a gente passou, e espero que a gente tenha mais encontros, e se Deus quiser, um encontro presencial. Né? Com certeza. Então, essa foi a palestra de eletroestimulação do Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, e agradecemos a todos por ter participado com a gente aqui.